Vamos lá, gente. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Chegamos aí a mais uma aula para vocês. E a aula de hoje vai ser um pouco diferente. A aula de hoje a gente vai falar sobre o trabalho que vocês vão enviar para o meu e-mail pessoal, para que eu possa lançar as notas de vocês, como a gente vinha combinando desde lá da nossa primeira aula, que foi presencial lá, quando vocês iniciaram o curso, né? Então, o que a gente fez até agora, né? A gente foi desenvolvendo um plano gerencial, né? Um plano estratégico de negócios para uma determinada empresa, né? Essa empresa vocês já escolheram, vocês já me apresentaram, né? Esse trabalho é um trabalho em grupo. E a gente veio trabalhando e na nossa última aula a gente terminou com análise mercadológica, né? A gente verificou muito a questão da análise SWOT da empresa, né? A gente vem rebatendo, vem sempre discutindo sobre os objetivos da empresa, sobre as estratégias que as empresas estão adotando e a estratégia que vocês vão adotar, certo? Então, o que vocês fizeram até agora? Primeiro, no trabalho de vocês, vocês vão colocar lá assim, ó, capítulo 1, né? Dados da empresa, ou dados da empresa barra anunciante, ou dados da empresa estudado, ou dados da empresa a ser trabalhado, tá? Então vocês vão colocar lá dados da empresa. Quando eu falo em dados da empresa, eu tenho que contar um breve histórico da empresa. Vamos dizer assim que a empresa é uma multinacional. Então, se a empresa é uma multinacional, eu tenho que chegar e falar assim, ó, a empresa X é uma multinacional que entrou no Brasil na década de tanto, desenvolve atividade nos estados ou nos municípios de X, Y, Z. Os produtos ou serviços disponibilizados para o mercado são X, Y, Z, certo? Os produtos ou serviços de destaque que vocês identifiquem que as empresas têm um produto de destaque, o produto de mais aceitação no mercado é isso. A empresa é líder de mercado ou vice-líder de mercado, ou que tipo de liderança ela tem nesse mercado, qual que é o ranking, em que local que ela aparece do ranking nesse setor de atividade que ela trabalha, certo? Vocês vão fazendo isso, também vocês vão ter que colocar aonde ela exerce a atividade, né? Se é uma empresa, por exemplo, vamos dizer que é uma empresa montadora de veículos. Então, a empresa X, montadora de veículos situadas na região do Grande ABC, mais precisamente na cidade de São Bernardo do Campo e exerce atividade de montagem e comercialização de veículos, A marca possui uma imagem, Então, foi isso que a gente veio trabalhando, né? Quando eu falo do anunciante, eu tenho que falar também qual que é a imagem que o anunciante tem, né? A imagem que a empresa X tem junto ao mercado é uma imagem de... E aí vocês vão completando essas frases, né? Os produtos disponibilizados são os produtos de ou serviços de, onde encontramos como maior destaque o principal produto a ser né? Então, tipo, eu vou falando o que essa empresa tem. Eu não posso esquecer, quando eu falo da empresa, eu vou estar falando da missão e das visão e dos valores da empresa, né? A missão da empresa X é essa, a visão da empresa X é essa, os valores da empresa que a empresa prega são esses. Então eu tenho que construir essa empresa. Vocês têm que falar para mim, vocês vão colocar no papel, vocês vão reduzir a termo o que é essa empresa, tá? Qual a imagem que ela tem no mercado, tá? Tipo, vocês vão me falar quais são os pontos positivos, os pontos negativos dessa empresa, tá? Quem são seus principais concorrentes? Aqui, nesse primeiro capítulo, do anunciante, é uma coisa mais simples, né? Vocês vão descrever o que é essa empresa.
Então vocês vão falar tudo isso que eu já expliquei para vocês, vocês vão chegar lá, quando vocês forem falar do produto ou serviço que vocês vão trabalhar, né, vocês vão descrever mais o produto, vocês vão descrever mais o serviço. Né? O produto a ser trabalhado da empresa X é o produto Y, cujos pontos positivos são tal, os negativos ainda são tal. Ou seja, vocês vão tentar fazer uma análise SWOT só da empresa para a empresa. Tá? Vocês vão ter que levantar todas essas informações que a gente vinha trabalhando e vocês vão ter que descrevê-las no primeiro capítulo, certo? E aí a gente fecha o capítulo. A gente não pode esquecer quais as características da empresa. Eu gostaria que vocês colocassem as características da empresa. Tudo isso que eu estou falando, gente, tá no documento que eu enviei para o e-mail de vocês, para o e-mail pessoal de vocês. Tá certo? Então, segue aquele documento que não tem erro, não tem como errar nesse trabalho, tá? Para compor a nota de vocês. Quando eu falar dessa empresa, é interessante também eu falar de que tipo de comunicação essa empresa já fez. Se é uma empresa que participa de comunicação, que está recorrentemente na mídia, se está desenvolvendo campanhas publicitárias ou campanhas promocionais na mídia, de quanto em quanto tempo. Se eu conseguir isso, beleza, excelente, tá certo? Então, nesse primeiro capítulo que vocês são dados da empresa e do produto ou serviço que eu vou trabalhar, tá certo? E é isso que a gente verificou até aqui, tá? Depois, no segundo capítulo aí, que está no documento de vocês, tá público-alvo. Então, terminei o primeiro capítulo, falei dos dados da empresa, a missão, visão e valores, tudo que a empresa é, a imagem que ela tem, os pontos fortes, os pontos fracos, que tipo de comunicação ela utiliza, a posição que ela tem no mercado, aonde ela atua, qual é o ramo de atividade, tá certo? Tipo, qual é a imagem dela, o DNA dela, a política dela, a missão, visão, os valores dessa empresa. Fiz isso, acabei o primeiro capítulo, tá certo? A gente vai para o segundo capítulo. No segundo capítulo, a gente vai falar sobre o target da empresa. Tá? E o que seria o target da empresa? Seria o público-alvo da empresa, tá certo? A gente vai dar um perfil do consumidor, o perfil desse consumidor que eu, como empresa, quero atingir. Tá certo? Então vamos dizer que vocês vão ter que falar assim, o perfil de uma forma mais básicas, né? Por exemplo, gênero, masculino, feminino, idade, profissão, sabe? Tipo, todas essas questões que a gente vinha trabalhando sobre o target em aula passada, como classe socioeconômica, escolaridade, aonde reside, que tipo de atividade que desempenha na sociedade, se é estudante, se não é, se trabalha e estuda, se só trabalha, tá certo? Se é chefe de família ou não, se mora com os pais ou não, se é pai ou não, tá certo? Então tudo isso a gente vai trabalhando aqui nesse segundo capítulo. O segundo capítulo vai estar escrito target. O target da empresa X buscado por esse trabalho, verifica-se que são pessoas, vamos dizer, de ambos os sexos, com idade variando de X a Y, com profissões variadas de X, Y, Z, da classe social tal, da classe socioeconômica tal, cuja escolaridade sabe? Tipo, então tudo aquilo que a gente veio trabalhando em target, vocês vão respondendo agora nesse trabalho que vocês vão me entregar, tá certo? Depois que eu fiz essa primeira parte, esse perfil do consumidor, tem lá os hábitos do consumidor. Que tipo de hábito que esse consumidor tem, sabe? As atitudes que ele tem em relação ao produto que vocês vão escolher, ao serviço que vocês vão escolher, tá certo? Ou seja, que tipo de perfil que tem esse consumidor e que tipo de hábito que esse consumidor tem, tá? Se ele tem um hábito de comprar esse produto periodicamente, se é uma compra rotineira na vida dele, se é uma aquisição de serviço rotineira na vida dele ou não, tá? Se ele tem preferência por algum tipo de marca, por algum tipo de sabor, por algum tipo de produto, por algum tipo de atividade, não sei, tipo, isso daí vai variar muito do produto ou do serviço que vocês vão escolher.
né? Mas eu tenho que saber os hábitos dele, né? Vamos dizer, quando eu falo em hábito do consumidor, eu tenho que saber, por exemplo, se ele estuda, aonde ele estuda, se ele estuda no centro de, a gente está em São Paulo, se ele estuda no centro de São Paulo, o que ele faz nas horas vagas, seria muito interessante e crucial eu saber isso também, o que ele faz nas suas horas vagas, né? Que tipo de condução ele faz, qual é o trajeto dele, se ele é aquela pessoa que consome, vamos dizer, tecnologia de pronto, ou se ele é mais resiliente, se ele é mais resistente à aquisição de novos produtos, se ele pode servir como um formador de opinião ou não, sabe? Tipo, esses hábitos dele são os hábitos que vocês têm. Porque vocês não podem esquecer que vocês são consumidores. Então, se pintar uma dúvida, poxa, eu não sei se isso entra ou não, deem uma analisada, façam uma autoanálise de vocês com relação aos hábitos de consumo que vocês têm. Por exemplo, se vocês frequentam determinadas festas, se vocês frequentam determinados bares ou coisas do tipo, se vocês frequentam museus, se vocês frequentam teatro, o que vocês fazem nas horas vagas de vocês, desculpa, o que vocês fazem nessas horas vagas, o que vocês fazem, o que vocês gostam de fazer, sabe? Tipo, começa a se colocar como consumidor desse produto ou desse serviço que vocês estão desenvolvendo, e aí vocês vai ficar mais clara o que tem que ter nessa parte, tá certo? Quando eu falo no target, eu também tenho que entender quais as razões que faz com que esse meu target adquira o produto ou serviço. Lembre-se que, tipo, em uma relação de consumo, eu tenho que reconhecer uma necessidade. Lembra daquele sistema EKB que eu passei para vocês em umas aulas anteriores, principalmente em uma aula presencial, que eu falava assim, a gente reconhece a necessidade, depois a gente, dentro da nossa cabeça mesmo, a gente busca algumas variáveis, alguns produtos ou serviços que possam suprir aquela necessidade. A gente faz uma autoanálise ali, a gente faz uma seleção, depois a gente verifica como que a gente vai chegar para acabar com aquela necessidade, ou seja, com o consumo. Então eu seleciono o meu campo de atuação de consumo, então eu vou lá em determinada loja, eu vou lá em determinado supermercado, e aí chegando lá, eu sou impactado por outras comunicações também, eu faço uma autoanálise ali naquele ponto de venda, e vou chegar e vou falar assim, esse produto que está sendo me ofertado está bom, soluciona meu produto, soluciona a minha necessidade, esse produto soluciona a minha necessidade? Ah, soluciona. Tá, quando eu consumir esse produto, o que eu espero desse produto? Às vezes não é só suprir as minhas necessidades, é muito bacana a gente pensar no consumidor e surpreendê-lo. Ou seja, vocês imaginam como vocês consomem alguma coisa e aquele produto ou serviço que vocês consumiram supera as expectativas que vocês mesmos criaram. Certo? Tipo, ele superou as expectativas. Quando o produto ou serviço supera as expectativas, é um valor agregado muito alto. Provavelmente vocês vão ser levados novamente ao consumo. Vocês estão construindo uma imagem positiva daquele produto ou serviço. Tá certo? Quando eu faço isso também, eu tenho que verificar se a compra do meu produto ou serviço é uma compra emocional, aquela compra que eu faço por impulso, por emoção, eu gosto da marca, eu vou lá e pago alto pela marca, e a comunicação que é disponibilizada para mim é uma comunicação mais emocional, ou se é uma comunicação que eu verifico que as campanhas de comunicação foram mais científicas, sabe? Tipo, foram aquelas campanhas mais racionais. Lembra que eu falava para vocês de uma empresa que vendia máquina fotográfica e papel fotográfico e acreditava que vendia papel fotográfico e máquina fotográfica? Em uma compra planejada, numa compra, vamos dizer, racional, as pessoas iam verificar, queriam saber o que era megapixel, qual que é o tipo da gramatura do papel, o que poderia ser impresso naquele papel, naquela luminosidade ou coisas do tipo. Essa é uma compra completamente racional, né? É uma compra que às vezes a gente
pode até falar que é uma compra de engenheiro, né? Ele precisa saber quais as características do produto, tudo certinho, e aquelas características daquele produto é interessante para ele. E aí existem aquelas outras formas de compra que são aquelas compras de emoção, né? Que a gente compra mesmo sem não precisar do produto ou serviço, mas a gente adquire aquele produto ou serviço. A gente está passando numa loja, por exemplo, e a gente verifica lá sei lá, um óculos de sol bonito, a gente olha, não tá nem sol, mas a gente olha e fala assim, puxa, é tão bonito esse óculos, a modelo ou o modelo no layout está bacana, o preço está legal, eu vou lá e vou comprar esse produto. Isso é uma compra emocional, né? É uma compra tipo que eu fui levado mais pela emoção do que pela razão. Né? Comprando, vamos dizer, jaquetas no verão, comprando blusa, abrigo no verão, ou comprando bermudas, ou comprando vestidos leves no inverno. Né? Isso a maior parte das vezes a gente faz esse consumo de uma forma mais emotiva. Não é isso? Porque se a gente fosse analisar racionalmente, a gente pensaria assim, não, eu não vou comprar esse produto porque não é da estação, eu só vou utilizar esse produto daqui a um ano, ou quando fizer mais calor, ou quando fizer mais frio. Né? Então, esse é o segundo tópico do trabalho de vocês. Primeiro tópico, apresentação da empresa. Segundo tópico, o público-alvo que vocês vão trabalhar. E o terceiro tópico é o tópico da concorrência. Tá, gente? O que seria esse tópico da concorrência? Esse tópico da concorrência é o tópico que a gente discutiu na aula passada, que são aquela análise mercadológica. Só que aqui é uma análise mercadológica mais aprofundada. Lembra que quando vocês falaram no primeiro capítulo de quem são os principais concorrentes da empresa, lá vocês só citaram. Vocês falaram assim, meus principais concorrentes são X, Y, Z. Aqui, quando você faz uma análise na concorrência, você vai falar quais são esses principais concorrentes e vocês vão explicar para mim, vão transcrever que tipo em um ranking, nesse ranking mercadológico, em que local essa concorrência está. Se é primeira, segunda, terceira ou não, se é um concorrente direto com você ou indireto, né? Você vai ter que transcrever isso. Quando eu falar sobre essa concorrência, eu tenho que verificar também, depois que eu definir o produto, quais os preços praticados para esse produto. Né, dessa minha concorrência, qual a forma de distribuição desse produto, qual é a atuação da empresa nos pontos de vendas, se essa empresa faz promoções ou não. Por exemplo, professor, a empresa é atuante no ponto de venda porque essa empresa faz muita divulgação e por isso que ela é líder de mercado. Né? Ela sempre está presente, né? Está vendendo nas grandes redes, XYZ, né? Possui uma imagem, esse produto e essa empresa possui uma imagem junto ao consumidor de X, de Y, possui esses pontos fortes, esses pontos fracos. Vocês vão começar a fazer uma análise SWOT mais aprofundada, tá certo? E depois dessa análise SWOT, vocês vão falar para mim qual que é a comunicação que essa empresa utiliza, que tipo de comunicação ela faz. Né? Se é uma empresa atuante no ponto de venda, se é uma empresa atuante mais em RTV, se é uma empresa atuante em relações públicas ou coisa do tipo, tá bom? É isso que vocês vão ter que transcrever. Vocês percebam que não tá difícil, certo? Até agora é tudo que a gente já viu, só com agora um pouco mais de profundidade, né? Na matéria que a gente está, vamos dizer assim, né? Na defesa que a gente está. Beleza? Então, depois do capítulo da empresa, depois do capítulo de identificação do target, depois do capítulo de identificação da concorrência, vem os objetivos da empresa. Né? Os objetivos da empresa, lembra que eu sempre falo que ele está geralmente na primeira reunião de briefing, lá, estado atual para o estado desejado. Né? Agora eu sou lá na frente, lá no primeiro capítulo, vocês falaram assim para mim, professor, exemplo, tá? A empresa que a gente está trabalhando, a empresa X, é líder de mercado.
O objetivo dessa empresa é continuar sendo líder de mercado e por isso ela tem que continuar mantendo um crescimento de X% ao ano, né? Então vocês vão colocar lá, alcançar um share de X% no ano X para continuar sendo líder da empresa. Se possível, fortalecer a marca da empresa, uma marca institucional, se possível, fortalecer a marca de um produto ou de um lançamento, né? Então vamos se dizer que vocês cheguem para mim e falem assim, professor, essa empresa ela não é líder de mercado, mas ela quer ser líder de mercado. Então, uma estratégia nossa de vocês aí, vai ser lançar um novo produto. Bacana. Quando eu falo lançar esse novo produto, eu vou lançar esse novo produto para quê? Para atingir um share de mercado, né? Para atingir aí uma penetração de mercado e falar assim, ó, eu sou líder de mercado, ou eu cheguei nesse mercado agora, eu sou o quarto, quinto, sexto, terceiro, ou seja, isso vai estar dentro da estratégia de vocês, dos objetivos de vocês, tá bom? Então vocês definiram o objetivo. Ah, professor, mas eu não quero fazer um produto, a minha empresa não precisa de produto. Tá bom, bacana, ela tem um serviço que ela pode melhorar para alcançar o share que vocês desejam. Que tipo? Dá um exemplo, professor. Sim, ó, prestem atenção aqui. Imaginem que vocês não queiram lançar um produto, a empresa não tem o objetivo de lançar um produto, mas o objetivo principal é continuar sendo o líder de mercado. E vocês identificaram que para continuar sendo líder de mercado, vocês precisam manter melhor uma relação com o seu cliente. Uma relação, às vezes, de pós-venda, né? Ou um atendimento melhor no saque, daquele serviço de atendimento ao cliente. Então, o que vocês vão falar para mim? Vocês vão falar assim, professor, o nosso objetivo é continuar sendo líder de mercado, para isso nós temos que crescer X%, e para nos mantermos no mercado, a estratégia mercadológica que a gente vai utilizar é pegar a nossa equipe de pós-venda, dar um treinamento mais bacana, mais acertado, para ela representar de uma forma melhor a minha empresa, de uma forma com mais qualidade, com mais agilidade ou coisas do tipo, né? Vamos dizer que vocês vão para outro objetivo estratégico. Vocês querem continuar sendo líder de mercado, ou querem conquistar um mercado específico, mas vocês identificam que o produto de vocês é bom. Ele só está tendo um problema com a qualidade. E aí, o que eu faço, gente? Eu coloco um outro produto, eu tiro esse produto da linha? Não, né? Eu tenho que chegar na minha equipe de produção e dar um treinamento melhor para ela produzir com uma qualidade maior, né? Então o nome disso é treinamento, né? Então, professor, a nossa estratégia é manter-se líder de mercado para produzir e para isso nós precisamos produzir produtos com uma qualidade um pouco maior e para isso nós daremos um treinamento para os nossos colaboradores, né? Então, de que forma que eu dou esse treinamento? Através de reuniões, através de elaborando estratégias dentro dessa empresa para verificar o que esse colaborador precisa, o que faria com que esse colaborador produzisse de uma maneira mais bacana, mais eficaz e mais assertiva para a empresa. É aí que eu tenho que ver. Tá? É uma outra estratégia, vocês estão percebendo? Ou vamos se dizer que vocês queiram melhorar a linha de produção de vocês ou a forma, o processo de produção e vocês falam assim, ó, eu vou, como estratégia, eu vou investir na mecanização da minha linha de produção. E aí, é só isso? É só chegar lá, comprar máquinas e pronto? Não, eu tenho que, além de comprar as máquinas, dar o treinamento. Mas, professor, e se não for possível dar esse treinamento? Aí eu vou ter que contratar.
Aí não vai ter jeito, eu vou ter que contratar novos colaboradores. E aí o que a gente verifica? Que uma estratégia bacana será dar um treinamento para o pessoal de recursos humanos de uma vaga, passar o perfil da vaga, de uma forma que eles consigam pescar no mercado profissionais capazes, né? Profissionais capacitados a exercer essa atividade dentro da minha empresa, da empresa que vocês trabalham. Bacana? Então aí a gente verifica os objetivos estratégicos, tá? Isso também acho que não vai ter problema para vocês. Então, depois desse capítulo dos objetivos, né, que a gente vai desenvolver os objetivos e logo embaixo a gente vai falar o objetivo da empresa, continuar líder de mercado ou conquistar X%. Para isso, a estratégia mercadológica, a estratégia operacional, ou a estratégia do plano de negócios, do plano estratégico de negócios de vocês, vai ser treinar melhor a equipe de produção, ou produzir com maior qualidade, ou treinar o pessoal de recursos humanos para selecionar melhor os colaboradores e tal. Depois que eu fiz esse planejamento estratégico, eu tenho que colocar lá no outro capítulo verba disponível, tá? Vocês vão colocar lá depois verba disponível, igual está no material de vocês. Essa verba disponível é a verba que vocês têm, que vocês como empresa têm, para fazer esse plano que vocês têm, para fazer essa gestão estratégica de vocês, tá? Ô, professor, mas eu não, a minha empresa, a empresa que eu selecionei com os outros elementos do grupo, não passa essas informações são confidenciais. Bacana, mas a gente tem uma forma de fazer isso. É lógico que não é uma forma 100% assertiva, mas é uma forma que pode começar a dar um norte para vocês, que é o que? Geralmente, gente, geralmente, não é uma regra, tá? Mas assim, as empresas disponibilizam a verba do faturamento que elas têm. Então, se vocês perceberam que ela é líder de mercado, vocês vão falar lá para mim, lá no primeiro capítulo, qual que é o faturamento da empresa. Né? Uma empresa fatura X% ao ano, professor. Então, vocês vão pegar vão variar aí de 5 a 10% desse faturamento para a implementação desse plano estratégico de vocês. Tá? Beleza? Então, vocês vão pegar lá o faturamento da empresa que está lá no primeiro capítulo, quando vocês descrevem a empresa, vocês vão falar, a empresa é uma líder de mercado que apresenta um faturamento anual de tanto. Isso a gente consegue por diversos veículos, né? Inclusive a internet tem bastante esses dados, grande parte desses dados são públicos. É lógico que vocês não vão conseguir esses dados de 2020, de 2021, coisa do tipo, mas lá em 2018, 2019 vocês conseguem. E aí vocês fazem aí meio que uma média e vocês acham uma mediana ali e traz esse valor para a gente. Tá? Então, a verba disponível que a empresa tem para colocar na sua mão gerente de marketing, gerente de recursos humanos, gerente de produto, gerente de RH, gerente de logística, a empresa tem X% para investir em você, para investir no seu plano estratégico de negócios aí. Tá bom? Vocês vão colocar isso. Depois da verba disponível que vocês analisaram, vem aí, tem no material de vocês, o prazo para a realização desse trabalho. Tá? O prazo para a realização do trabalho está muito concatenado com o objetivo da empresa. Pensa assim, se a empresa tem o objetivo de continuar líder de mercado e ela faz o seu balanço financeiro na data X, vamos colocar aí um gap de 1 ano, tá? O trabalho de vocês, o prazo para a realização do trabalho tem que ser de 1 ano, tá certo? Para eu colher frutos. Então, ou seja, eu faço o meu planejamento estratégico para o ano de 2021, para no final de 2021 eu estar com o objetivo alcançado.
tá certo? Os objetivos, as minhas metas, todas alcançadas. É aí que entra essa realização dos prazos. Uma coisa interessante para vocês quando vocês colocam em prazo, lembra que eu falei que vocês têm que fazer pesquisas antes, durante e depois do lançamento de algum produto ou de um planejamento estratégico que a gente está trabalhando agora? Lembra da pesquisa? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que falar para mim durante quanto tempo vocês vão aferir para ver se esse objetivo, essas metas que vocês estabeleceram estão sendo cumpridas ou não, tá? Então vocês vão chegar para mim e vamos pegar aí, sei lá, uma empresa de achocolatado, por exemplo, uma empresa de chocolates. Eu quero continuar líder no mercado, eu quero atingir X% de share para continuar sendo líder de mercado. Para isso eu tenho que vender tanto de chocolate. Então, na Páscoa eu vou ter um gap lá em cima que vai vender bastante chocolate, depois eu vou ter uma redução, depois eu vou subir de novo, depois eu vou descer de novo. Então, assim, todos os picos de negociação que vocês têm do produto de vocês, porque quando vocês falam o produto ou o serviço, vocês vão falar se o produto é sazonal ou não, né? Como a gente vinha trabalhando em aula, se o produto é vendido em qual época do ano, se tem um crescimento ou não, né? Então vocês vão me trazer essas informações, vão falar assim, professor, eu tenho assim, ó, eu tenho de deadline 1 ano, né? Inicio o meu planejamento, esse meu plano estratégico, vamos dizer que seja em 1º de janeiro de 2020, de 2021, vai até 31 de dezembro de 2021. Professor, em 1º de julho eu tenho como aferir se o meu objetivo vai ser alcançado ou não, porque eu tenho uma meta aqui, ó, que eu tenho que atingir. Se eu quero atingir 5% no mercado, em julho eu tenho que ter atingido basicamente 2,5%. Então, ou seja, vamos dizer que a cada 2 meses, professor, eu estou fazendo uma aferição para verificar se o meu planejamento está dando certo ou não, se eu vou conseguir atingir o meu objetivo ou não. Bacana? Então é isso que vocês vão me fazer, tá? Vocês vão transcrever com todas essas informações. Lembra o nosso primeiro trabalho lá, quando a gente começou a esboçar aquelas coisas todas e vocês me entregaram? Eu fiz algumas alterações, passei para vocês de novo, né? A gente conversou em aula e agora vocês vieram criando mais, vamos dizer, mais casco, né? Dando mais robustez no trabalho de vocês com as informações e as aulas que foram ministradas até agora. Então vocês vão pegar aquele trabalho, vão reduzir a termo. O que é reduzir a termo? Escrever, né? Digitar nas normas da ABNT, tá certo? Que vocês são acadêmicos, vocês não podem digitar de qualquer coisa, de qualquer forma, né? Em qualquer letra, em qualquer fonte. Vocês vão estar lá, vocês vão ter que justificar tudo certinho nas normas da ABNT e vão ter que me entregar, tá certo? Vão ter que passar para o meu computador não, desculpa, vocês vão ter que passar para o meu e-mail pessoal, tá certo? E isso para quando, professor? Para o próximo encontro, tá bom? Então, como a gente já vinha trabalhando, vocês têm aí mais 7 dias, vamos dizer, a partir de hoje, para desenvolver esse trabalho, para, na verdade, alinhar, né? Tipo, colocar algumas arestas ali, algumas outras coisas do tipo, tá certo? Vocês vão ver que no material de vocês tem um outro tópico que eu coloquei, que está lá outras informações. Essas outras informações são informações aleatórias que vocês perceberam, que vocês podem preencher com informações que vocês perceberam quando vocês estavam realizando o trabalho, né? Que tipo de informações são essas, professor? Dá um exemplo, tá? Para vocês assim, na realização do nosso plano estratégico, a gente verificou que a equipe ficou desmotivada por X, Y, Z. Aconteceu uma quebra na economia do setor tal.
né? Entrou novos concorrentes e isso deu ao consumidor uma opção a mais de escolha, onde nós tivemos uma queda de tal. Então são outras informações que não são necessárias, mas elas agregam quando a gente está lendo o trabalho de vocês para verificar, é uma informação importante que ele pode passar para o próximo trabalho, tá certo? Gente, então esse é o trabalho de vocês, que vocês vão me entregar na próxima aula. Vão ter que me entregar, não, desculpa, vão ter que passar para o meu e-mail na próxima aula, tá? Façam essas orientações, esse trabalho é em grupo, esse trabalho